aula muito importante dentro da periodontia e é uma aula pesada. Então, nós decidimos a dividi-la, né? Nós vamos fazer hoje e no dia 15, na semana que vem, a segunda parte dessa aula. Ela vai requerer de vocês que sempre voltem nesse tema para se atualizar. E esse tema vai concretizando aos poucos na mente, conforme vocês forem entrando em atividade clínica, né? Porque aí vocês vão visualizar aquela situação clínica e relembrar da classificação e juntar as informações, tá ok? Mas é de extrema importância que vocês estudem bastante, assim, antes de entrar na clínica, porque aí vai ficando mais claro as características, né, da doença periodontal e das condições periodontais, facilitando o entendimento disso daí, tá? Nós vamos combinar o seguinte, tendo a necessidade de fazer pergunta, por gentileza, fiquem à vontade de abrir o áudio nesse momento e fazer a pergunta, porque como eu vou abrir agora a tela do Keynote, aí eu não vou conseguir acompanhar o chat, tá? Então, fiquem à vontade de fazer isso. Então, vamos lá para a nossa aula de hoje. Então, antes da gente entrar, propriamente dito, no que vem a ser, né, essa classificação das doenças periodontais, nós vamos falar, recapitular algumas questões básicas. Na verdade, até vou voltar para a minha tela. Nós vamos relembrar alguns conceitos de profundidade de sondagem, recessão gengival e nível clínico de inserção, ok? Eu estou sem o quadro para desenhar aqui, então nós vamos exercitar na mente, tá? Vamos recapitular o que vem a ser a profundidade de sondagem. É aquela distância que vai da margem gengival ao fundo da bolsa, tá certo? Então, isso é profundidade de sondagem. O que vem a ser recessão gengival ou retração gengival? É a distância que vai da junção semente-esmalte à margem gengival. Certo? Todo mundo visualizou isso? Então, profundidade de sondagem vai da margem ao fundo da bolsa. Recessão gengival vai da junção semente-esmalte à margem gengival. E o nível clínico de inserção? É o somatório das duas, o somatório da recessão com a profundidade de sondagem. Tá ok? Conseguiram visualizar isso? É ótimo a gente fazer esse exercício mental, mesmo sem desenho, sem imagem. Ótimo, Alex. Porque aí a gente vai ficando, incorporando a periodontia dentro da gente, tá? Ótimo. Então, recapitulando esses conceitos, nós vamos iniciar, então, a nossa aula das classificações. Então, o objetivo nosso hoje é de apresentar, né, as diversas categorias de doenças e condições periodontais definidas recentemente pelo Workshop, né, Internacional de 2017, para a classificação das doenças e condições periodontais e periimplantares, tá? Então, o que nós vamos ver? Vamos estudar hoje. Por que a gente precisa classificar as doenças periodontais? Para que serve isso, né? Um breve histórico, bem rápido mesmo, das classificações, o que desde o início, né, dos relatos da existência de doenças periodontais. Entender por que mudar novamente, né, uma classificação que já vem de longa data, né, por que ter a modificação novamente. Aí nós vamos realmente explicar a nova classificação, mostrando o que não mudou e o que mudou, né? E apresentar o item 7, que foi um item que foi acrescentado, que não tinha na classificação anterior, que são as condições e doenças periimplantares, tá? Bom, então por que a gente classifica
as doenças periodontais, né? Porque precisa de a gente normatizar a nomenclatura da doença. Primeiro, para a gente conseguir, de acordo com as características clínicas, de acordo com o curso do desenvolvimento da doença, conseguir chegar a um diagnóstico assertivo. A gente divide as características, as situações clínicas com semelhanças e classifica. Então, essa tem essa semelhança, aquela outra tem essa semelhança, essa que tem um tempo diferente de desenvolvimento daquelas duas. Então, de acordo com o entendimento do desenvolvimento da doença, a gente coloca em cada quadradinho, vamos dizer assim. E isso nos favorece na hora que chega aquele paciente, um paciente novo, a gente observa de acordo com cada característica de cada quadradinho, vamos dizer assim, e consegue encaixar no quadradinho certo, ou seja, consegue estabelecer o diagnóstico assertivo. Da mesma forma, uma vez a gente sabendo, identificando aquelas características de doença, ou seja, aquele diagnóstico, vai facilitar o meu plano de tratamento eficaz, né? Por consequência, vai me determinar o prognóstico, porque eu sei que aquelas doenças com aquelas características têm uma resposta positiva para o tratamento, tem um prognóstico favorável ou não, tem um prognóstico desfavorável, certo? E um ponto importantíssimo, a gente dando nome aos bois, vamos dizer assim, né, vai permitir uma comunicação científica e clínica oficial entre os profissionais, certo? Porque senão um chama aquilo ali de gengivite, outro chama só de gengiva sangrante, outro chama de gengiva amolecida, sabe? Assim, então tem que ter uma padronização para ter uma comunicação científica e a gente conseguir, de acordo com aquela descrição daquela situação clínica, a gente enquadrá-la em situações semelhantes de outras doenças e realmente dar aquele diagnóstico, aquela classificação para a doença, tá ok? É para a gente não ficar perdido diante as várias condições e doenças que nós temos, tá? Então, um pouquinho da história, né? Desde lá de 1806, a gente tem relatado uma primeira classificação registrada com o nome de doença gengival, né? Pelo Joseph Fox. Então, essa doença, falava doença gengival, entrava tudo, periodontite, as ulcerativas necrosantes, a gengivite, então era classificado só como doença gengival, isso em 1806, né? E aí, depois de muitos anos, né, a periodontia sendo desenvolvida, foi somente em 1989 em que houve um encontro de estudiosos, né, em periodontia. Então, foi quando ocorreu o primeiro workshop mundial em periodontia clínica, né? E aí desenvolveu-se essa primeira classificação das doenças periodontais, onde avaliava-se muito a questão da idade do paciente e a taxa de progressão da doença, né? Então, se acometia um paciente jovem, era justamente a periodontite de início precoce. Se acometia um paciente adulto, era a periodontite do adulto, né? E aí já começou a observar a associação da periodontite com doenças sistêmicas, então teve uma classificação para periodontite associada com doenças sistêmicas, a periodontite ulcerativa necrosante, né, e a refratária, que era aquela que tratava e mesmo assim ela voltava, o paciente não tinha aquele sucesso no tratamento, então dava-se o nome de periodontite refratária, certo? Então, temos que ressaltar que únicos pontos que levavam em consideração em dividir ali adulto e periodontite de início precoce era essa idade, né? E a taxa de progressão, que normalmente as de início precoce, a progressão era muito rápida, né? Então, era o que se tinha de conhecimento. Aí dentro aqui, vou falar rapidinho, porque alguns de vocês já devem ter ouvido falar, né? Apesar de vocês serem muito jovens, aqui eu tinha 9 anos de idade, ó.
tinha, né, a araquina de início precoce, que tinha, né, a periodontite pré-puberal, a juvenil, né, e a periodontite de progressão rápida. Então, às vezes a gente escuta alguns profissionais, né, grandes profissionais, mais antigos, que falam periodontite juvenil ainda, né, ainda tem esse hábito, essa classificação incorporada. Bom, 10 anos depois daquele primeiro encontro, né, os estudos foram caminhando e entendendo melhor a relação da doença periodontal com o sistema, né, como um todo, veio o outro encontro, o segundo workshop mundial, para desenvolver aí até usou o termo, né, da nova classificação de acordo com a Academia Americana de Periodontia, né? Então, esse encontro foi só da Academia Americana. E aí surgiu essa classificação de 1999, que durou, né? Foi utilizada até 2017, certo? É a que está na nossa cabeça. E vocês vão ver eu ainda titubeando um pouquinho para me familiarizar, né? Com essa nova classificação. E é normal, a gente ficou esses anos todos, né? Falando de periodontite crônica, periodontite agressiva, né? Espera só um pouquinho, gente. Então, às vezes eu vou parar, pensar e falar a nova classificação, a atual classificação. Rapidamente, só para vocês verem como é que era, né? Então, passou, então, é importante eu dizer que aqui, ó, nessa primeira classificação, a gente não falava de gengivite. Vejam só está falando de periodontite. Aí, 99 já veio, separou doenças gengivais com as doenças periodontais. Então, as doenças gengivais ali tendo as induzidas por placa e as lesões gengivais não induzidas por placa, né? Depois veio ali a periodontite crônica, a periodontite agressiva, manteve, né, a periodontite como manifestação de doenças sistêmicas, os abscessos, as lesões endodônticas, perioendodônticas, né? E deformidades, condições de desenvolvimento adquiridas. Então, nós não vamos aprofundar aqui, somente para a gente recapitular como era. Ok, então qual que é a classificação atual? Terminamos o nosso histórico, né? Breve histórico. Essa nova classificação foi uma reunião, né? Mas vamos dizer assim, bem mais abrangente, porque uniu a Academia Americana de Periodontia com a União Europeia, né? Tendo essa nova classificação. A reunião foi em 2017, a publicação em 2018, né? Que foi ali, a reunião foi lá em Chicago, conseguiu unir 110, né, especialistas, tanto dos Estados Unidos como da Europa. A Federação Europeia de Periodontia, que fala, eu falei União Europeia, me desculpem, é a Federação Europeia de Periodontia. E a gente tem um orgulho de participar, termos brasileiros participando nesse grupo, já já a gente vai mostrar. Mas aí por que mudou, gente? Para que mudar novamente uma coisa que tem 18 anos, né, funcionando bem? Para que mudar novamente? Foi justamente pela nossa grande evolução científica, certo? Então, esse processo científico indo para o digital, né? Temos uma melhora nas tecnologias digitais, a gente conseguiu obter diagnósticos mais precisos. O fato da gente ter essa comunicação científica, né, através das redes online, né, o PubMed, as bibliotecas online, tendo essa disseminação do conhecimento científico, nos deu grandes informações para a gente associar a doença periodontal melhor ainda como um indivíduo como um todo, certo? Então, analisando a condição sistêmica mais profunda, né? Então, isso foi muito positivo, essa evolução dos estudos, né? Utilizando os estudos, entendendo a parte genética do desenvolvimento da doença periodontal. Então, com isso, a gente foi tendo observações que via que a classificação de 99 tinha algumas falhas, né? E
Não tinha na classificação de 99 também as deformidades relacionadas à estética gengival, à gengiva mesmo, né? Então, tendo a necessidade de incluir classificações do biotipo, que na verdade agora mudou o nome, tem que falar fenótipo gengival, né? E nós tínhamos uma classificação das retrações gengivais, as classificações de Miller, mas, porém, não estava dentro da classificação de doenças e alterações gengivais. Então, incluiu-se a classificação também de retrações gengivais. E não tinha-se nada falando de implante, né? Então, tendo a necessidade de se incluir as classificações relacionadas às doenças periimplantares. Então, por isso que da mudança, né? Então, o que não mudou? O que está do mesmo jeito, não tem alteração, né? Não mudou, pessoal, o desenvolvimento da doença, o processo de desenvolvimento da doença periodontal, certo? Então, essa evolução de uma condição mais controlada de saúde para uma condição de doença é a mesma. Ou seja, a gente sabe que para chegar numa situação como essa, a gente precisa realmente da presença do biofilme bacteriano, certo? O qual vai progredir de acordo com a resposta do hospedeiro, né? Porque não são todos que desenvolvem a doença periodontal, é de acordo com a resposta deste hospedeiro, da susceptibilidade genética desse hospedeiro, que a gente vai ter o desenvolvimento da doença periodontal. Então, isso não mudou, né? Então, assim, seria essa situação. O paciente com alguma condição periodontal, certo? Desculpa, o paciente quando está em saúde periodontal, teve acúmulo de placa, ele vai migrar consequentemente para gengivite. Isso aqui não muda. Uma vez esse paciente com gengivite, quando tratado, ele vai voltar para a saúde periodontal. Então, isso não mudou esse entendimento, é esse daí. Mas a gente tem aqueles pacientes, né, que acaba que progride para a doença periodontal, né? Então, é um paciente periodontal, que quando submetido à terapia, vai ter 3 tipos de resposta. Vai ser aquele paciente que a gente consegue voltar para a saúde periodontal, é aquele paciente que te fala, é um paciente periodontal, pode ter tido sequelas da doença periodontal, né, ter tido perdas de inserção, mas está em saúde atualmente. Aquele paciente que foi tratada a periodontite, ele sarou, mas ainda fica alguns pontinhos de gengivite, com inflamação gengival. E aquele paciente que tinha periodontite, foi tratado, mas ele fica instável, ele nunca... a gente sempre tem a periodontite recorrente. Então, esse entendimento aqui não mudou, é o mesmo desde lá de muito tempo, ok? Então, a progressão da doença e a resposta ao tratamento não muda. É isso que, resumindo, né? Então, tá. Então, aí, essa nova classificação, que já não é tão nova mais, né? A gente já está em 2020, ela foi estruturada em grupos de trabalho e, consequentemente, ela ficou dividida na classificação desse jeitinho aqui, ó. O grupo 1 sendo o grupo composto, que seria a descrição das condições de saúde periodontal, doenças gengivais e condições gengivais. Vejam que interessante, entrou agora o grupo de saúde gengival, saúde periodontal, coisa que não tinha antes, certo? Aquela situação daquele paciente que era doente, eu tratei e ele vem periodicamente no meu consultório fazer a terapia periodontal de suporte e tá lá saudável, não sangra, mas ele tem um pouquinho de periodonto reduzido, ele perdeu um pouco de inserção. Onde que eu coloco esse paciente? Ele não é aquele paciente super mega saudável, né? Assim, intacto, que eu quero dizer. Saudável ele tá, mas ele não tá intacto, ele não tá rígido, né? Vamos pensar igual no Micari. Então, onde que eu coloco ele? Agora ele tem uma classificação, saúde periodontal. Nós vamos esmiuçar isso daí, né? Depois o grupo 2, de periodontite. Grupo 3, manifestações periodontais de doenças sistêmicas e condições de desenvolvimento e adquiridas, né? Porque tem aquelas condições que são adquiridas, não foi devido ao desenvolvimento dele, ok?
E o grupo 4, que são doenças e condições periimplantares, que foi acrescentado também de novo, ok? Então, olha só, isso aqui, ó, é um resumão dessas condições, né? Fazendo um parêntese, nós temos lá na plataforma do Moodle um resumo já inserido para vocês estudarem. E nós colocamos também um e-book, não, um livro, que é o Periobook, falando só sobre essa nova classificação das doenças periodontais, tá? Então, para vocês poderem ler, reler, tá lá bem esmiuçadinho. Ótimo, que bom, Milena, é isso. Depois vocês olham lá, porque tá bem bonitinho mesmo. E aí, esse aqui é um resumão. Em cima desse quadro, nós vamos trabalhar a nossa aula com vocês, tá? Então, a gente vai começar aqui na saúde periodontal, né? E condições e doenças gengivais. Dentro do grupo saúde periodontal e doenças gengivais, nós temos aqui o grupo de saúde, né? Saúde periodontal e saúde gengival. Olha que legal. Agora eu tenho onde colocar. Tem a caixinha dos saudáveis, né? A gengivite induzida pelo biofilme e nós temos as doenças gengivais não induzidas pelo biofilme. Aí o grupo periodontite, depois a gente vai falar as demais. Então vamos começar com esse primeiro grupo. Aqui eu coloquei essa foto, eu acho muito importante valorizar isso daqui, pessoal, mas nós temos aqui ó, o professor Giuseppe, né, que é nosso professor lá da USP de São Paulo e está representando o nosso país, é o Giuseppe Romito, tá ok? Bom, então vamos prosseguir, né? Então, dentro dessa saúde periodontal, foi inserido duas terminologias, que é o periodonto íntegro e periodonto reduzido. Eu posso ter saúde periodontal num periodonto totalmente íntegro, né? E saúde periodontal naquele que também teve o periodonto reduzido, certo? Então, isso aqui foi novo, foi inserido. Dentro do grupo de gengivite induzida pelo biofilme, também inseriu essas duas terminologias, periodonto íntegro e periodonto reduzido. Aí, dentro da gengivite induzida pelo biofilme, nós temos 3 subclassificações, né? Nós temos aquela associada somente ao biofilme, nós temos aquela mediada por fatores sistêmicos ou locais, e aquela gengivite induzida pelo biofilme dental associada ao aumento gengival influenciado por medicamentos, tá? Vamos esmiuçar isso daqui. E aí, aqui as doenças gengivais não induzidas pelo biofilme, né? Que são as desordens genéticas e desordens de desenvolvimento, as infecções específicas, né? Condições inflamatórias e imunes, processos reacionais, neoplasias, aqui as doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas, né? Lesões traumáticas e pigmentação gengival. Então, pessoal, olha a complexidade do nosso conhecimento na periodontia dentro de uma única situação, né, de doenças, certo? Então, no primeiro momento a gente vai falar, nossa, Thais, mas é coisa demais, vou ter que ficar decorando. Não, tudo tem um sentido, vamos fazer na lógica, associando as características clínicas, a gente consegue. Lembra lá no começo, para que serve a classificação, não é? A gente vai fazendo comparação, observações de situações clínicas até chegar na caixinha. Não é da caixinha para trás, né? Então, é das características que cai dentro da classificação, tá ok? Num primeiro momento assusta, mas depois isso vai ficando mais natural. Então, vamos explanar um pouquinho mais o que vem a ser esse periodonto íntegro e periodonto reduzido, né? Então, olha só, isso aqui é um periodonto íntegro, sem perda de inserção, certo? A profundidade de sondagem, vamos lembrar, a profundidade de sondagem, margem gengival a fundo da bolsa. A profundidade de sondagem é de até 3 milímetros, ou seja, não tem perda de inserção. 3 milímetros é normal, é uma profundidade de sondagem normal. Sem perda óssea radiográfica, olha que linda aqui, ó, tá
gente está vendo aqui, ó, a junção semente-esmalte, a distância da junção semente-esmalte para a crista óssea está por volta de 2 milímetros. Isso aqui é saúde, está normal, certo? Então, aqui é o periodonto íntegro. E o periodonto reduzido, nós temos essa situação aqui, ó. Um paciente sem periodontite. Ele não tem periodontite nesse paciente. Quando eu sondo, a profundidade de sondagem só até 3 milímetros, né? Porém, eu tenho perda de inserção, porque eu tenho recessões gengivais grandes. Olha só essa aqui. Vamos nesse central aqui, para estar melhor a visualização. Ó, então, junção semente-esmalte, margem gengival, certo? Se eu entro com a minha sonda aqui, da margem gengival ao fundo da bolsa... Ah, pessoal, vocês conseguem ver a minha setinha? Deixa eu ver a resposta. Porque eu tô apontando com a seta. Ah, ótimo, então perfeito. Então, vamos continuar. Professora, eu tenho uma pergunta. Perfeito, pode perguntar. É mais uma curiosidade mesmo, que eu acho que a gente ainda vai aprender mais sobre isso. Mas pode voltar lá no slide? Deixa eu voltar. Sim. Quando a gente vai sondar, por exemplo, um dente assim que está com recessão gengival, a gente começa a contagem dos milímetros lá na sonda, a gente começa da junção aqui semente-esmalte ou lá de cima onde está a bolsa? Excelente pergunta. Nós podemos fazer de 2 formatos. Eu vou ensinar o formato que eu acho mais fácil, depois eu vou falar do segundo formato, tá? Eu prefiro a gente colocar a pontinha da sonda na margem gengival aqui, sem entrar, certo? Eu coloco a pontinha da sonda aqui e venho dela até a junção semente-esmalte. Então, vamos supor que aqui vai me dê 5 milímetros de distância. E na hora que eu entro com a minha sonda, aí agora, isso é a recessão. Aí agora eu vou fazer a profundidade de sondagem. Eu entrei com a minha sonda. Aí entrou 3 milímetros. Então, vai dar margem gengival até onde a sonda parou. Deu 3 milímetros. Então, aí vem a segunda forma de ver a minha recessão gengival. Se eu quisesse enfiar a sonda toda até onde ela parou, certo? Aqui, quando eu olhasse para a junção semente-esmalte, ia dar 8, ia estar na marcação 8. Concorda? Porque entrou 3 e eu tenho 5 de recessão gengival. Então, seria uma forma de você subtrair, né? 8 menos os 3 milímetros da profundidade de sondagem. Foi clara? Sim ou não? Certo, professor, obrigada. Né? É melhor a gente fazer da primeira forma, não é? Colocar a sonda só na margem, vejo até a junção semente-esmalte 5 milímetros. Então, eu marco lá, recessão gengival 5. Aí, agora que eu vou sondar por profundidade de sondagem. Aí, eu coloco a sonda, então, da margem até onde a sonda para, 3 milímetros. Eu acho que fica mais claro. E aí, quando a gente quer saber o nível clínico de inserção, que é o somatório, né? Então, aí eu somo o 3 com 5, tá? Então, eu tenho uma perda de inserção, que aí é nesse caso aqui é um periodonto reduzido. A profundidade foi até 3 milímetros, né? Eu não tenho doença periodontal, mas eu tenho essa perda de inserção de 5 milímetros, né? E a gente tem, então aqui é o caso, esse primeiro caso, o paciente não tem doença periodontal devido à inflamação, foi devido, tem uma redução de periodonto devido a trauma de escovação, trauma de oclusão. Esse segundo momento aqui é um paciente com periodontite estável, que foi tratado, estava com sangramento, placa, supuração, mas aí foi tratado e nas terapias de suporte observou-se que em boca toda tem profundidade de sondagem de até 4 milímetros, profundidade de sondagem, tá? Até 4 milímetros sem sangramento gengival. Ou seja, ele está estável, porque o sangramento é um indicador para mim de que está tendo um processo inflamatório, né? E aí, nesse caso que ele está estável, mas ele tem ali a perda de inserção, certo? Devido ao histórico que ele teve de doença periodontal, ou seja, devido a uma periodontite
prévia, né? E quando a gente vê a radiografia, eu tenho uma perda óssea radiográfica. Vejam só que o distanciamento da junção semente-esmalte à minha crista, já está a crista óssea já está abaixou pelo menos 1/3 da minha raiz, não é verdade? Então, aqui, ó, o primeiro terço, segundo terço, terceiro terço, né? Então, ela já foi perdida no primeiro terço dessa raiz. Então, eu tenho perda óssea radiográfica. Porém, gente, está em saúde, certo? Então, é aquele indivíduo com saúde periodontal com periodonto reduzido, ok? Bom, então vamos lá. A gente tem algumas características em comuns aqui entre o periodonto íntegro e o periodonto reduzido na saúde, né? O que são as características em comum? A ausência de sinais clínicos de inflamação, ou seja, sem edema, sem dor e sem eritema, certo? O sangramento à sondagem, o índice de sangramento à sondagem, ele tem que ser em menos de 10% dos sítios, tá? 10% dos sítios. O que vem a ser, vamos recapitular, eu vou depois dar uma aula para vocês só de índices, mas o que vem a ser o sangramento à sondagem? É aquele momento em que eu entrei com a sonda dentro do sulco, retirei e sangrou. Esse é o sangramento à sondagem, tá ok? Lembrando que se é um paciente fumante, ou até mesmo se está com periodonto íntegro, com saúde, porém bem queratinizado, eu vou sondar, continuo sondando os demais, mas o meu olho volta no dente já sondado, porque aquele sangramento ele pode ser tardio. Isso ocorre demais no paciente fumante, o sangramento é tardio, tá? Então, eu tenho que sempre lembrar disso, de voltar um pouquinho o olho para poder detectar um sangramento tardio. Então, para eu classificar meu paciente com saúde periodontal, tanto em periodonto íntegro como reduzido, eu tenho que ter ausência dos sinais clínicos de inflamação, tá? Então, a gente vê aqui, ó, saúde gengival clínica, né, em um periodonto reduzido. Periodonto reduzido, a gente tem que ficar atento. Não é como no íntegro, né, que a gente vai sempre monitorar ali a questão da escovação, o fio dental com uma maior tranquilidade, porque a gente percebeu que esse indivíduo tem uma resposta, né, o hospedeiro tem uma resposta favorável. Aí o periodonto reduzido, não, eu tenho que acender um alerta, certo? Ele está com saúde, mas eu não posso largá-lo. Ele tem que estar sempre na minha terapia periodontal de suporte. Eu tenho que conscientizar meu paciente disso, que ele sempre tem que estar voltando. E essa é uma tarefa árdua dentro do consultório. Então, é o seguinte, o paciente, né, com periodonto reduzido, se ele está com a periodontite estável, ele tem um risco aumentado de progressão recorrente de periodontite. A gente não pode esquecer disso. Não é só porque, igual aqui nessa figura, eu consegui saúde, nossa, ótimo, fiz a primeira rechamada dele de 6 meses, tá perfeito, você tá curado. Não, você está controlado, certo? Então, eu gosto muito de conversar isso com meus pacientes e falando isso, olha, a doença periodontal a gente não cura, a gente controla, certo? Uma vez que perdeu o controle, ela tem o risco aumentado de progressão recorrente de periodontite. Eu faço muito assim para ficar claro, né, para o paciente, uma analogia com o paciente cardíaco, por exemplo, ou o diabético, né, que são doenças crônicas que, por exemplo, o paciente cardíaco, uma vez que ele deixar de tomar o remedinho dele pela manhã, a pressão arterial dele vai se alterar. A doença periodontal é a mesma coisa, se deixar de tomar o remedinho nosso diário, que aí o que seria o remedinho diário da periodontite? A escovação com fio dental. Eu até ressalto, falo que é o fio dental que é o remedinho diário, né? Se deixar de passar o fio dental, a gente vai ter um descontrole. E aí tem um remedinho principal, que é o retorno a cada 3 ou 6 meses, certo? Então é bom, a gente tem que conversar
com o nosso paciente fazendo essas analogias. Não explicar todo o processo, né? Se a gente entrar muito profundo do porquê que pode ser recorrente, né? A susceptibilidade do hospedeiro, aí dá um nozinho na cabeça e ele não se adapta, não adere à nossa terapia, tá? Professora? E aí, sim, correto. Pode falar. Essa pergunta. Fantástico. Periodonto reduzido, então, é quando a pessoa tem, igual aqui na primeira foto, né? Recessão, gengival, mas assim, o periodonto dele, no geral, está saudável, né? Porque não tem placa, não tem nada. Mas ele tem essa recessão gengival, aí seria um periodonto reduzido. É isso? Correto. Isso. E periodonto reduzido naquela situação que o paciente não teve doença periodontal, ou o periodonto reduzido nessa segunda situação, paciente que teve doença periodontal e aí teve perdas ósseas também, certo? Voltando nessa aqui, ó, que tem a foto, isso aqui, ó, ele tem sondagem de até 4 milímetros, sem sangramento, tem a perda de inserção como consequência da doença prévia, mas tem perda óssea radiográfica também, tá? Esse de cima aqui, que tem só a recessão, às vezes ele nem tem perda óssea radiográfica interproximal, tá? Quando a gente fala essa perda óssea, é interproximal, tá bom? Então, o periodonto reduzido pode ser também na situação que o paciente foi doente, tá? Tá, obrigada. De nada, porque aí, olha só, então aí, por isso que eu mencionei que a gente tem que tomar cuidado, porque tem esse paciente aqui, da segunda foto, que ele foi doente periodontal e tá estável agora, mas ele tem risco de voltar à doença. E aí, esse primeiro caso, que é o paciente que não tem periodontite, mas ele tem as perdas de inserção devido à recessão gengival. Tem aquela situação também que o paciente teve perda de inserção devido a uma cirurgia de aumento de coroa clínica. Foi realizada a perda de inserção, vamos dizer assim, né? Pelo processo cirúrgico. Então, aí, esses casos, assim como esse da primeira foto, ele não há uma evidência de aumento do risco de periodontite, tá? Mas a gente tem que estar atento nesse paciente aqui, porque ele está além da força na escovação, trauma de escovação, que é o fator principal, a gente também tem trauma de oclusão, tá? Ótimo. Ok, então a gente saiu da situação de saúde periodontal, né? Saúde periodontal e gengival, quer dizer. Agora a gente vai entrar aqui em condições e doenças gengivais, que é aquele segundo item, que é a gengivite induzida pelo biofilme, né? Então aqui, ó, a gente já tá meio que familiarizado, vocês já viram essas situações aqui, né? Quais são os sinais clínicos da gengivite induzida pelo biofilme? É um inchaço, certo? Olha aqui, a gente vê uma mudança no contorno gengival, né? O contorno papilar, olha só o edema, vermelhidão, né? Ou eritrema. Então, a gente tem duas coisas aqui, edema e eritrema, né? Eritema, desculpa, eu falo eritema. E na hora que eu vou sondar esse indivíduo aqui, tem um desconforto, certo? Às vezes uns são mais sensíveis e fica muito complicado de sondar, mas a gente com insistência a gente consegue, né? E alguns pacientes até relatam calor, né? Rubor naquela região. Alguns têm relato de que está coçando a gengiva, né? Entra nisso daqui, devido a esse processo de inflamação, tá? Então, esses são os sinais clínicos. As radiografias, nessa situação, não servem para diagnóstico, porque a gengivite, ela não chega a ter uma perda de crista óssea, né? A gente tem esses sintomas, que é o de coçar, né? A presença de placa, muitas das vezes, de biofilme. A profundidade de sondagem, isso aqui é importante, ela é menor ou igual a 3 milímetros. E é reversível após a remoção do biofilme, tá? Então, eu sondei aqui, essa sondagem vai dar mais ou menos uns 3 milímetros. É claro que nessa situação de hiperplasia, ela vai dar ali uns 4, 5 milímetros, mas aí eu sei que é a falsa bolsa, que é uma hiperplasia, tá ok?
Eu ia falar uma outra coisa. Uma dúvida que sempre surge no momento que a gente está usando o nosso periograma, preenchendo o periograma. Então, a partir de que número que eu tenho que anotar lá no periograma? É de 3 milímetros sangrante para cima. Então, lá, eu sondei, marcou 3 milímetros. Não sangrou, eu tô com saúde, eu não vou registrar isso no periograma. Mas eu entrei com 3 milímetros, sangrou, opa, aí eu não tô mais com saúde, eu tenho que registrar esses 3 milímetros e marcar 3 milímetros, bolinha de sangramento. Entenderam por quê? Olha aqui, porque entra dentro da caixinha de gengivite induzida pelo biofilme, tá? Então, profundidade de sondagem menor ou igual a 3 milímetros com sangramento é gengivite. Taisângela, deu 2 milímetros com sangramento. O que eu faço? Eu vou marcar ali o sangramento. Eu não preciso anotar o 2, mas o sangramento eu preciso, porque ali está me mostrando que tem um processo inflamatório. E na hora de eu somar, fazer o meu índice de sangramento da sondagem, aqui, ó, ele vai dar de 10% ou mais dos sítios. Eu tenho que contabilizar aquele 2, aquele 1 que sangrou, tá? Então, a gengivite também entra com essa terminologia aqui. Eu posso ter gengivite induzida pelo biofilme em periodonto íntegro ou reduzido, né? E ela pode estar associada somente à presença de biofilme, pode ser mediada por fatores sistêmicos ou locais e o aumento gengival influenciada por medicamentos. Vamos esmiuçar isso daqui, então. Professor, deixa eu só falar um... Oi? pode Pode voltar falar. na imagem anterior? Sim. Por exemplo, nesses dentes inferiores aí, a gente tem um edema na gengiva, certo? Correto. Aí, na hora de fazer a sondagem, não pode dar uma falsa recessão gengival? Por exemplo, quando a gente insere a nossa sonda ali, pode dar mais por causa da gengiva edemaciada, alguma coisa assim? Correto. Aí vai dar uma falsa bolsa, né? Na verdade, não uma falsa recessão gengival, vai dar uma profundidade de sondagem maior. Correto, vai acontecer sim. Então, muitas das vezes, igual, por exemplo, vamos ilustrar esse caso aqui. Se eu entrar com a minha sonda aqui, pode ser que vai dar ali 5 milímetros, né? Só que na hora que eu entro com a minha sonda, eu vou detectar aqui mais ou menos onde está a junção semente-esmalte. E aí, a partir dali, eu vejo o quanto que eu tenho de hiperplasia gengival. Então, vai ser ali uns 2 milímetros de hiperplasia, aí eu termino de descer com a minha sonda e detecto os 3 milímetros a mais. E aí, eu vou ter a profundidade de sondagem de 5 milímetros. Mas aí, como que eu vou marcar? Eu vou colocar, como é hiperplasia, eu vou colocar menos 5, tá? Porque eu não vou ter condições, em algumas situações, de detectar a junção semente-esmalte. Então, eu não vou ficar lá em todos os dentes conseguindo sentir a junção semente-esmalte para saber que eu tenho 2 milímetros de hiperplasia, né? Então, eu marco, entrei com a minha sonda, eu marco onde parou mesmo, 5 milímetros, eu vou colocar menos 5, que é a hiperplasia. Tá ok? Entendeu mais ou menos? Entendi, obrigado. Sem nada. Aí depois, num outro momento que eu fiz a primeira intervenção, eu posso refazer meu periograma e ver se realmente tem ou não alguma perda de inserção ali, tá? Mas eu tenho que colocar esse menos, esse negativo, para mostrar que é uma hiperplasia, uma falsa bolsa. Ok, então vamos prosseguir. Deixa eu só beber uma água. Então, nós vamos entrar com essa terminologia de periodonto íntegro e reduzido, né? E nós temos, então, ali a gengivite induzida pelo biofilme em periodonto íntegro. Então, a gente vai ter ausência da perda de inserção. Então, não tem perdas de inserção. Mesmo eu sondando aqui e dando 5 milímetros, né? Aí eu sei que é hiperplasia, então eu vou colocar menos 5. E importante, ausência de perda óssea radiográfica, seria essa situação inicial, tá?
eu vou ter aquela condição da gengivite, né? No periodonto reduzido, sem periodontite. Então, é essa situação aqui, ó, que o paciente tem retrações gengivais, ou seja, eu tenho periodonto reduzido, porque eu perdi aqui com retração, olha essa região anterior, né? Então, eu tenho a perda de inserção devido a essa retração gengival por trauma e uma possível perda óssea radiográfica na interproximal, mas mais associada ao trauma de escovação ou trauma de oclusão. Olha esse molar aqui, né? Essa retração gengival nessa região. Então, mas aí eu não tenho sondagens de 5, 6 milímetros nesse indivíduo. Então, por isso que é sem periodontite. E a gente tem a gengivite, né, no periodonto reduzido, aí tratado periodontalmente. Ou seja, ele tem o periodonto reduzido como uma sequela da doença periodontal prévia. Ou seja, tem uma história de tratamento de periodontite. Ele vai ter perda de inserção e vai ter perda óssea radiográfica. Esse indivíduo é aquele indivíduo que a gente conseguiu estabilizar a doença periodontal dele. Ele não voltou para a terapia periodontal de suporte e está iniciando todo o processo novamente. Inicia-se ali pela gengivite, né? Que vai progredindo, né? Então, aí é essa condição da gengivite induzida pelo biofilme em periodonto reduzido, tá? Bom, então vamos fazer esse quadro, ele é interessante, porque ele colocou todos os índices mensuráveis, né, para comparar aquela situação de saúde e de doença gengival, de gengivite, certo? Naquela situação de periodonto íntegro, o periodonto reduzido. Aí dentro do reduzido eu tenho aquelas situações que é devido à doença periodontal e aquela situação que reduziu o periodonto não pela doença periodontal, tá? Então, vamos lá, é um quadro também, resumo importante, de vocês sempre voltar neles. Vai estar naquele resumo também da professora, que a professora Marcela colocou, tá? Então, olha só. Então, a situação do periodonto íntegro, nós vamos ter aqui a perda de inserção não vai ocorrer nem na situação de saúde como gengivite. É por isso que a gente fala periodonto íntegro. Quando a gente vai analisar o parâmetro profundidade de sondagem, em ambos é igual. A profundidade de sondagem é menor ou igual a 3 milímetros. E na gengivite é a mesma coisa, menor ou igual a 3 milímetros. O que muda é que na gengivite eu tenho sangramento à sondagem, certo? Na saúde eu vou ter um índice menor do que 10% de sangramento à sondagem. Na gengivite, maior ou igual a 10%. E em ambas as situações, para o periodonto íntegro, tanto em saúde como em gengivite, eu não tenho perda óssea radiográfica, ok? Ok? Fechamos ali a janelinha do periodonto íntegro, vamos abrir a janelinha do periodonto reduzido. Periodonto reduzido, aquele paciente sem periodontite, que teve o periodonto reduzido por trauma de escovação, trauma de oclusão, uma cirurgia de aumento de coroa clínica naquela região, tá? Então, por isso que reduziu. Então, como que a gente vai classificar ele? Se ele vai estar na saúde ou na gengivite? Em ambas as situações, eu vou ter a perda de inserção, até por isso que ele caiu ali para o reduzido, né? Em ambos, eu vou ter a profundidade de sondagem menor ou igual a 3 milímetros. O que vai mudar também é a presença de sangramento na situação que tem a gengivite no periodonto reduzido, ok? Possível perdas ósseas para ambas as situações, tá? Ok, então o que diferiu deles aqui foi justamente presença de sangramento à sondagem maior ou igual a 10% dos sítios. Agora o periodonto reduzido, naquele paciente com a periodontite estável, quando que vai estar em saúde, quando que vai estar em doença, né? Então, a gente vai tem a gengivite, naquele paciente com histórico de periodontite, né? Em ambas as situações vai ter a perda de inserção, por isso que ele é classificado como periodonto reduzido. Aí, o que vai mudar aqui, ó?
a profundidade de sondagem em situação em saúde, né? Ela vai estar menor ou igual a 4 milímetros, certo? Não vai ter sítios, né, com a profundidade de sondagem maior ou igual a 4 milímetros contendo sangramento, certo? Eu posso ter ali uma profundidade de 4, exato 4 milímetros, mas ela não pode sangrar. Se ela sangrar, ela pula para cá, para a gengivite, tá? Então, 100 sítios com profundidade de sondagem maiores ou iguais a 4 milímetros tendo sangramento. E lá no paciente que tem a gengivite, né, no periodonto reduzido, é aquele que tem a profundidade de sondagem menor ou igual a 3 milímetros com o sangramento nessa situação, tá, ok? E ambos podem apresentar a perda óssea radiográfica, tá? Em ambas as situações vai ter, por isso que é um periodonto reduzido com histórico de periodontite, tá? Ok. Então, agora a gente vai sair daquela situação de associada somente ao biofilme dental e vamos para a segunda classificação, que é aquela mediada por fatores de riscos sistêmicos ou locais. Então, nós temos aqui, ó, os fatores de risco sistêmicos, eles são considerados como modificadores da resposta inflamatória, certo? Então, nós temos aqui situações do granuloma piogênico, que está muito relacionado aos hormônios esteroidais, né? Situações relacionadas à gestação, certo? É muito frequente. A inflamação gengival relacionada a ciclo menstrual, principalmente na puberdade, tanto em meninas, né? Meninas mais voltado com o ciclo, mas os rapazes também, os hormônios também afetam aqui a resposta inflamatória. E a gengivite gravídica, ou gengivite na gravidez, né? Então, são os hormônios esteroidais que vão como fatores sistêmicos. Os contraceptivos também é importante lembrar. Situações de hiperglicemia, certo? E condições hematológicas de leucemia. São alterações que levam modificação na resposta inflamatória do indivíduo. Então, vamos só voltar aqui um pouquinho. Seria uma gengivite induzida pelo biofilme. Eu preciso de biofilme associada a uma alteração de glicemia, de hiperglicemia, tá ok? Eu preciso ter as duas situações presentes. Alguém abriu o microfone. Então, a gente precisa das duas situações presentes para colocar a classificação nessa situação, certo? Nós temos, então, a presença, como fator sistêmico, né, modificadores, também a gente tem a ação do tabagismo e fatores nutricionais. A gente sabe, essa questão dos fatores nutricionais entrou agora nessa classificação. A gente já tinha várias evidências científicas mostrando que deficiência de ácido ascórbico, né, levaria a uma potencialização da inflamação gengival. Então, agora ele entrou aqui dentro dessa situação de gengivite induzida pelo biofilme, associada a fatores de risco sistêmicos, como a deficiência de ácido ascórbico, fatores nutricionais, ok? E os fatores locais, que são fatores predisponentes. Então, tenham isso em mente. Sistêmico, ele vai modificar, agir como fator modificador da resposta inflamatória. Fatores locais, ele é um fator predisponente. Não significa que por eu ter apinhamento dentário, eu vou ter a gengivite. É só se eu não tiver um bom hábito de higienização. Aí eu vou ter uma propensão, né? O meu apinhamento é um predisponente para desenvolver a gengivite. Igual, olha só, essa situação clínica de apinhamento, né? Associada ao fato do indivíduo não ter uma boa higienização, né? Ou seja, gengivite induzida pelo biofilme com fator local predisponente, que é o apinhamento. E aí eu desenvolvi a gengivite, tá ok?
E olha só, fatores de retenção de biofilme bucal, que é a presença de aparelho ortodôntico, é muito frequente, extremamente comum essa situação clínica. O indivíduo instala o aparelho, não tem o hábito adequado de higienização, e mais nessa situação aqui, depois vai ter mais lá na frente também, começa a desenvolver a sensibilidade ao níquel, né? Às vezes tem lá alergia, né? Sensibilidade ao níquel, e aí potencializa essa hiperplasia, tá? Então, fatores de retenção de biofilme. E a xerostomia, secura bucal, também foi incluída nessa nova classificação, não tinha na classificação anterior, né? Então, a boca seca, né, faz com que potencializa a ação desse biofilme. Bem como a gente sabe, né, que os respiradores bucais, nessa região anterior, a gengivite é muito mais avançada do que posterior, justamente por conta de ressecar esse biofilme, então ele fica mais agressivo, uma vez que a saliva nossa, né, tem anticorpos que estaria ajudando ali no controle desse biofilme, tá? Pessoal, alguma dúvida? Ah, sim, Milena, vamos sim. A gente vai. Esse slide ainda, Flávia, até eu não coloquei esses slides ainda, mas lá o livro Periobook, ele tá bem esmiuçadinho, mas eu posso colocar sim esses slides lá também, tá? Pode deixar que eu vou colocar. Então tá certo, Breno, tá tudo ok então, né? Vamos continuar aqui. Agora mesmo nós vamos nos encontrar, né, na aula prática hoje. Não posso me estender muito. Deixa eu voltar aqui. Bom, então, ok. E finalizando a gengivite induzida pelo biofilme, nós temos lá o aumento gengival influenciada por medicamentos, né? Então, nós temos ali a presença do biofilme bacteriano associada ao medicamento, a droga, vai levar ali ao aumento gengival. Nem sempre a gengivite está presente, né? E nem todos os indivíduos irão desenvolver essa hiperplasia gengival, esse aumento. Às vezes eu tenho a hiperplasia sem gengivite, tá? Pode acontecer. E aí, qual que é a característica comum, né, desses aumentos gengivais influenciados por medicamentos? Esses medicamentos normalmente afetam a proliferação dos fibroblastos, então leva uma alta proliferação desses fibroblastos. Tem uma variação de resposta, né, no padrão de resposta entre os pacientes. A tendência é de ocorrer mais na região anterior, até mesmo por conta dessa questão que a maioria dos medicamentos também é um somatório, né? A maioria dos medicamentos gera uma xerostomia, então, juntamente xerostomia com a ação do medicamento nos fibroblastos, a gente tem a hiperplasia, e normalmente é na região anterior. Alta prevalência em jovens e crianças. Normalmente, essa hiperplasia, ela começa ali após 3 meses de uso do medicamento, normalmente. E aí a gente sempre observa a hiperplasia iniciando nas papilas. Muitas das vezes não está associado com perda de inserção ou perda dentária, né? E redução na placa dental pode limitar a severidade da lesão. Então, por isso que é importantíssimo a gente ficar de cima o periodontista, né? Para a gente não deixar isso evoluir. Então, quais seriam, né, as drogas envolvidas mais comuns para dar respostas inflamatórias como essas, né? Nós temos ali a fenitoína, né, que são drogas antiepilépticas e anticonvulsivantes. Os bloqueadores de canais de cálcio, como a nifedipina, e as drogas imunorreguladoras, né, imunossupressoras, que é a ciclosporina, tá ok? A mais frequente utilizada. Então, como tratar essa situação clínica, né?
Primeira coisa, a gente tem que colocar o paciente, não é o objetivo da aula aqui, mas eu não me aguentei de não colocar o tratamento, tá? O objetivo da aula é só vocês verem que existe, mas rapidamente, para tratar essa situação, é o controle do biofilme, né? Controle de biofilme bacteriano, mostrando realmente como ele vai fazer essa higiene, mostrar o fio dental, falar que vai sangrar, vai sangrar, tem que sangrar, né? Que às vezes o paciente fala, não, doutor, eu não quero, vai doer, vai sangrar, mas, né? Estimulá-lo a isso. A adequação de higiene oral e também ver a adequação do meio bucal, ver se tem fatores de retenção, restaurações em excesso, próteses mal adaptadas, cavidades abertas, né? Fazer aquela adequação de meio. Se tiver com aparelho ortodôntico, remove tudo, arranca tudo, tá? E aí, depois de feita essa adequação, essa terapia inicial forte, a gente aguarda por volta ali de 15 a 20 dias e parte para a gengivectomia, tá? Não parte para a gengivectomia nesse momento inicial aqui, não, porque senão você que vai chorar. Porque vai sangrar e você vai se perder no bombardeio aqui, que não é legal, tá? Mesmo uma situação como essa aqui, ó, mas esse aqui tá queratinizado, vamos meter o bisturi aqui. Não, a gente consegue ter uma boa redução desse volume somente com essas duas situações iniciais aqui, tá? Aí depois de uns 15, 20 dias, às vezes, se o paciente estiver tranquilo, você aguarda até um mês para estar mais firme ainda o tecido e mete o bisturi, tá? Ok. Então, deixa eu só ver o tempo. Vou dar para a gente falar isso daqui. Então, pessoal, nós terminamos de falar que a gengivite induzida pelo biofilme. Só recapitulando. É aquela gengivite induzida pelo biofilme associada somente a biofilme ou mediada por fatores de riscos sistêmicos ou locais, certo? Ou o aumento gengival influenciado por medicamento. Ponto. Virou a página, vamos para a próxima, que entra ali as doenças gengivais não induzidas pelo biofilme, certo? Então, aqui eu coloquei esse quadro, é um quadro que a gente não consegue, no primeiro momento, ter ele total na nossa cabeça, não precisamos decorar, isso aqui com o tempo vai ficando firme, vocês podem consultar, né, até vocês se acostumarem, mas o que eu tenho que saber? Que é não induzida pelo biofilme. São as desordens que podem ser genéticas, certo? E de desenvolvimento. Entra aqui a fibromatose gengival hereditária. Isso aqui dá para decorar, porque você já viu bastante na patologia com o Diego, acredito, né? E aí depois a gente vem com as infecções específicas, que não são de bacterianas comuns à periodontite. A gente tem as específicas bacterianas, que são bactérias diferentes, né, da periodontite, que entra ali essas três, três, né, micobactéria, tuberculose, treponema, paládio, Neisseria gonorrhea, certo? Origem bacteriana. E depois a gente tem as de origem virais, né, a herpes simples, né, a herpes primária ou recorrente, a varicela zoster, né? Então, entra as de origem virais. E as de origem fúngica, que é a candidose e outras micoses, né? Então, assim, a gente vai observar, dentro de infecções específicas, tem as bactérias específicas, os vírus e fungos. Depois a gente vai para condições inflamatórias e imunes, né? Reações de hipersensibilidade, essa questão aqui da alergia de contato, entra a sensibilidade ao níquel, aqui que eu queria mencionar para vocês. Então, quando você recebe aquele paciente que está com o aparelho ortodôntico, então você classificou primeiro ali a gengivite induzida pelo biofilme, devido a fator local, que é a retenção bacteriana. Tá bom, aí você fez todo o processo inicial, fez a limpeza, orientação de higiene bucal, adequou, às vezes até, às vezes não, aí não removeu o aparelho ortodôntico e aquela hiperplasia, aquela inflamação não reduz, aí ele cai para cá, porque aí você acende o alerta, ele pode ter alergia ao níquel, certo?
E aí vai até o final do tratamento. Aí não tem jeito não, viu, gente? Se ele não quiser mudar o tipo do aparelho, né? Vai assim, ele retornando com uma maior frequência, e só no final que a gente faz o procedimento cirúrgico, porque volta tudo se eu fizer antes, tá? Tá, então as condições inflamatórias e imunes, atualmente tá ficando comum nos consultórios, nas nossas cadeiras, as doenças autoimunes, né, infelizmente, porque o estresse está terrível para todos, né? Então, as pessoas estão desenvolvendo muitas autoimunes, então está caindo com muita frequência, incrível, pacientes com lúpus eritematoso, doenças de Crohn, líquen plano. Então, vamos dominar e fazer as nossas biópsias, tá bom, pessoal? Tem um contato bom aí de laboratório para fazer essas biópsias. E os processos reacionais, neoplasias, né? Nós temos as neoplasias pré-malignas, as malignas, as doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas, também entra aqui, lesões traumáticas, e as pigmentações gengivais. A pigmentação gengival começou a entrar, a ter uma atenção, porque a estética está muito em vista. A gente começa, hoje a gente trabalha muito ali a trabalhar a melanina, né? A gente faz o peeling gengival para remover melanina. Antes não era muito, não dava-se muita atenção. E a tatuagem de amálgama entra aqui nessa classificação também, que é uma condição gengival, né? A tatuagem de amálgama é uma condição gengival não induzida por biofilme, né? Que entra nessa classificação de pigmentação. Então, pessoal, eu fiz questão de ler com vocês aqui para vocês verem que, assim, são muitas coisas que vocês já viram muito na patologia, né? A gente não vai entrar a fundo agora, nesse momento, porque não é objetivo, mas para vocês verem o quão importante a gente ser conhecedor de tudo, não é verdade? E não se desesperem, aos poucos isso vai ficando mais natural para vocês. Eu até hoje eu volto para pesquisar, consultar esses dados, tá? Alguns outros que a gente já está mais familiarizado por conta da frequência clínica que ocorre na nossa cadeira, tá bom? Então não se desesperem. Isso não vai ser cobrado assim, item por item em prova, né? A gente vai precisar saber só que existem essas doenças gengivais não induzidas pelo biofilme, tá bom? Ok, então nós terminamos de falar ali esse primeiro grupo. E eu não vou dar continuidade. A minha intenção era entrar em periodontite, mas a periodontite, ela é muito, a gente tem que concentrar muito nela, e então eu vou deixar para a próxima aula. Deixa eu só falar mais uma coisa, entrar um pouquinho na periodontite, tá? Peraí. Que foi o segundo grupo, né, de estudos. E aqui é legal demais a gente mencionar a professora Magda Feres, certo? Nossa professora lá da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E o professor Thomas Dickwich, que foi o meu supervisor de pós-doutorado lá em Chicago. O professor Maurício Araújo, que é lá do Paraná, né? Então, esse aqui é muito, muito bom ver que o Brasil está muito bem representado. Tem o professor Ricardo, que agora, Ricardo Teles, ele é brasileiro, mas ele está alocado lá em Boston, né? Mas é um brasileiro, isso dá um orgulho para a gente, não dá? Tá, então, antes da gente... Então, eu não vou entrar mais, não vou dar mais prosseguimento, nós vamos dar continuidade na próxima aula, porque realmente a gente precisa estar bem descansado. Deixa eu ver aqui, professora. A sondagem correta é feita do nível gengival até a junção semente-esmalte. Milena, essa sondagem que você mencionou aqui, do nível gengival até a junção semente-esmalte, eu vou ter a recessão gengival, certo? Quando eu for falar em profundidade, sondagem seria ali do nível gengival até o fundo da bolsa. Agora, quando
o nível gengival se coincide com o nível da junção semente-esmalte, que é aquela situação que eu não tenho recessão gengival, aí o nível, a profundidade de sondagem vai ser igual ao nível clínico de inserção. Será que eu dei um nó na sua cabeça? Helena, você vai estar hoje à tarde no laboratório? Que aí a gente desenha. A professora Marcela é ótima de desenhar. Então tá, aí me ajuda a lembrar, né, da gente tirar essa dúvida. Ok. Pessoal, foi um prazer estar com vocês hoje, nessa manhã. Peço desculpa pelo atrasozinho, né? Mas a aula que vem, então, se Deus quiser, não vai. Professora. Oi. Desculpa te interromper aqui, mas eu vou perguntar enquanto eu tô lembrando. Correto. A aula hoje é no laboratório ou na clínica? Porque a gente precisa saber por causa da roupa. Você me apertou, sem me abraçar. Porque, depois, então, a senhora pergunta à professora Marcela, não sei se ela sabe, se ela não souber, ela já procura saber. Para o representante avisar a gente antes da aula, porque senão o povo tá perguntando aqui, a gente não sabe, né? Tá, é ela que vai saber. Ela que coordena isso daí, eu vou perguntar já para ela e respondo para vocês no grupo, tá? Desculpa. Tá bom. Então tá, pessoal, vamos lá. E na terça-feira que vem a gente entra nessa parte de periodontite que é linda também. Um forte abraço, até mais, gente. Fiquem com Deus.